Bom dia! Estamos aqui de volta com o nosso devocional Florescer e hoje temos um dia maravilhoso de chuva, né? As chuvas do nosso Deus que estão sobre a terra e estão fazendo com que as sementes elas possam nascer, né? E trazer o fruto para a terra. E hoje nós vamos estar falando sobre o fruto e a semente. Então, é através das águas que caem, né, sobre a semente que fazem com que ela abra e assim a vida surja, trazendo mais tarde, né, os seus frutos. Então, a importância da chuva também na nossa vida espiritual. Nós hoje vamos falar então sobre os frutos e a semente. Estamos terminando a colheita do nosso verão espiritual e aprendendo então com ele na vinha. João 4, capítulo 35 nos diz assim: Vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Você provavelmente não pensa muito sobre esse assunto quando os nossos dedos, né, estão afundando em um delicioso pedaço de fruto da vide, a uva. Quando a vivacidade da doçura explode em nossa boca, às vezes é fácil esquecer que a fruta também foi uma semente. As primeiras passagens iniciais do livro de Gênesis, eles contam que Deus criou as frutas com um duplo propósito: alimento que pudesse ser comido e semente que pudesse ser semeada. Isso também é verdadeiro quando se trata da nossa comunhão com Jesus, à medida que ele nos modela conforme a sua própria imagem. O fruto da nossa vida espiritual conduz outras pessoas ao reino. E isso é o fim, né, da frutificação. Devido ao fato de muitos corações ainda não serem regenerados pela palavra de Deus, de não serem capazes de contemplar o Deus invisível, precisam ver Jesus, primeiramente em nós, as varas e os ramos. Como conhecerão o seu amor, o amor de Deus, se não os amarmos? Como entenderão a mansidão e o seu perdão se nós não o demonstrarmos? Como saberão que Deus é fiel se nós não formos fiéis a Ele? O fruto da nossa vida tem a sua maior utilidade quando demonstramos a realidade a respeito de quem é Deus em nossas vidas para outras pessoas. Durante os dias da colheita, não apenas nós podemos comemorar aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas, como também aquilo que Deus realiza por nosso intermédio e que toca a vida de outras pessoas. Em outras palavras, o tempo da colheita também é um tempo de ministração. É tempo em que o fruto de nossa vida é investida na vida de outras pessoas. O ministério da colheita se inicia quando nós levamos um colega de trabalho para almoçar, quando desenvolvemos um trabalho de missão em favor de um vizinho, ou quando nós oferecemos os nossos ouvidos dispostos a ouvir alguém que está triste ao nosso lado. Em todas as ocasiões em que outro ser humano é aquecido pelo nosso amor, tem o seu ânimo então levantado por causa da nossa esperança que é Jesus, e é apaziguado, né, uma guerra, um conflito, uma crise por causa da nossa paciência. Então, inspirando ou retirando essa pessoa do comodismo e levando ela através da fé. Então, esta pessoa encontra a realidade do Evangelho, que é a fonte de vida. Se a vida de Deus é gerada em nós, não é para o nosso próprio deleite, mas é para o deleite
de outras pessoas. A partir desses encontros, outras varas são enxertadas na videira, então a alegria da colheita, ela cresce no seio da igreja e também em nossos corações. O trabalho mais eficaz na colheita não é realizado através dos sermões ou de campanhas evangelísticas ou esforços institucionais para alcançar outras pessoas, ou mesmo através de livros cristãos. Sim, estes são a expressão de ministérios. E Deus frequentemente ele os usa, utiliza para trazer pessoas ao seu reino. Porém, não são o coração do ministério da colheita. O coração do ministério da colheita são pessoas encontrando outras pessoas. São pessoas a quem Deus tem transformado, alcançando pessoas que são rejeitadas, que foram feridas e que estão famintas por um significado na vida, por serem tocadas por um amor verdadeiramente significativo, o amor de Deus. Isso não significa que o ministério ele seja automático, mesmo porque varas e ramos que estejam permanecendo na videira. Mesmo assim, ainda precisam fazer a escolha de compartilhar a sua própria frutificação. Haverá muitas ocasiões em que preferiremos fazer qualquer outra coisa, ajudar às vezes um vizinho ou conversar com uma criança magoada. É isso que nós precisamos fazer quando estamos prontos e maduros e temos um chamado para ir e pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho do Reino, sem distinção, sem nenhum tipo de discriminação. Porém, algo interessante acontece quando nós escolhemos o ministério da frutificação. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos enxertados na videira, quando os nossos frutos estiverem maduros, quando Cristo for totalmente formado em nós e até que Ele continue sendo gerado em nós, aquilo que recebemos do nosso agricultor. Quem deve beber e experimentar são as outras pessoas. Descobrimos que é precisamente o processo de ministrar que dá prosseguimento ao nosso crescimento na videira. Lembra? Se não der frutos, ele corta. Então, a nossa frutificação, ela precisa acontecer enquanto estamos alimentando outros com a vida de Jesus, permanecendo na videira. Nós continuaremos crescendo e dando frutos em abundância. Mas se não damos frutos, podemos sim ser cortados fora para dar mais frutos. Quanto mais Deus nos molda, conforme a sua própria semelhança, mais aumentam as nossas oportunidades de ministrar na vida de alguém. Passamos a ter mais oportunidade também de obedecer. E aí, quanto mais obedecemos ao nosso chamado, mais a nossa colheita aumenta e a alegria e há prazer no agricultor, na sua videira e nos seus ramos. Lembre-se de que os frutos e sementes são partes de um mesmo processo. E o relacionamento com Jesus, ele é a chave para produzir ambos, sementes e frutos. Se quisermos continuar a viver de um modo frutífero na vinha do nosso Pai, o ministério da colheita não é simplesmente uma opção para nós. Mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos responder ao nosso chamado de ir e pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho do Reino? Primeiro, não limitando as nossas atividades às pessoas religiosamente já salvas, cultivando o relacionamento. Fazemos isso, então, cultivando o relacionamento com pessoas não crentes no trabalho, em nossa vizinhança,
Através de nossos relacionamentos, Deus se mostrará às pessoas que precisam dele. E ele trará e mostrará às pessoas que precisam dele esse Deus que está se derramando em você. Não é necessário nós forjarmos ou forçarmos qualquer assunto. Precisamos somente estar próximo dessas pessoas e encontraremos o seu amor transbordando para a vida de outras pessoas. Lembre-se de que uma vara não se colhe a si mesma, mas sim o lavrador. Ele é o responsável pela colheita. O nosso trabalho, tanto como varas frutíferas, como trabalhadores na seara, é simplesmente permanecer na videira. Podemos depender de Deus, então, para realizar as demais coisas para a qual fomos chamados. Toda semente gerará um fruto. Todo fruto um dia foi uma semente. Então, nós precisamos aceitar esse convite de frutificar aquilo que Deus já está moldando, aquilo que já foi gerado do Filho de Deus em nós. Que Deus te abençoe e não esqueça que esse é o chamado das varas e dos ramos. Não é prover do fruto para si mesmo, mas esse fruto precisa ser levado a outras pessoas. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Hoje, nosso devocional número 81. Deus abençoe você e até amanhã.